Então vamos lá, turma, iniciar nossa palestra. Então o nosso tema é Explorando os biomas do Brasil, dinâmicas ecológica, conservação da biodiversidade e sustentabilidade. É um tema bem extenso, envolve muitas variáveis, então se a gente fosse explorar aí tudo que é importante nesse tema, nós passaríamos aí dias, meses e até anos, né? Porque tem curso de graduação que é 1 ano, 2 anos só explorando esses temas. Então, aqui eu fiz um resumo para que essa palestra fique condensada e também não fique cansativa para vocês. Então, aqui, turma, é só a apresentação de forma escrita, como eu já me apresentei no início, então só como curiosidade mesmo. Então, vamos lá falar sobre os biomas brasileiros. Então, o Brasil possui 6 biomas, como eu acredito que vocês já sabem, mas a gente vai revisar, porque é importante, né? Então, Caatinga, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa. E o que define aí cada bioma? Como que se categorizou cada bioma? Principalmente em relação à vegetação, é um dos componentes aí de maior importância na hora de definir o bioma. Outras variáveis que também são relevantes é a fauna, condições climáticas, relevo, hidrografia, geologia e solo. Então, o bioma é uma determinada área geográfica onde possui características semelhantes, características essas que as mais importantes nessa categorização são a vegetação e as condições climáticas desse ambiente. Vale ressaltar que todos os biomas possuem sua importância para a manutenção do equilíbrio do planeta Terra. Desde a floresta amazônica, que é o maior bioma, ao menor bioma, que é o Pantanal. E o estado de conservação de um bioma, ele vai depender da existência ou não de habitat para as espécies e a manutenção de serviços ambientais e fornecimento de bens essenciais à sobrevivência das populações humanas. Então, quando a gente pensa em conservação e continuidade da vegetação de um bioma, a gente tem que levar em consideração esses parâmetros aí. Nesse slide, eu trouxe aqui o quadro onde a gente olha a porcentagem de cada bioma. Então, a Amazônia, 49,3% aí do território brasileiro. Cerrado, 23,9% e o menor, que é o Pantanal, 1,8%. Então, esses 6 biomas compreendem aí 100% do território nacional. Segundo o IBGE, são dados do IBGE aí de 2004. Então, aqui a gente vai analisar a evolução anual da cobertura do uso da terra, aí num lapso temporal de 1985 a 2023. O que nós podemos perceber aqui olhando essa imagem? À esquerda aí da figura, vocês podem observar os biomas, com aquela porcentagem que a gente acabou de ver no quadro. Então, nós temos ainda 59,1% de floresta. Temos em todo o território nacional aí 65% de cobertura vegetal. E a tendência, né, de 1985 é quanto que aumentou aí com relação à agricultura e com relação à pecuária. Nessa imagem, eu trago aqui em relação ao fogo no Brasil. Então, nos últimos meses, a gente tem acompanhado aí nos noticiários muito sobre as queimadas aí no Brasil. Em vários estados brasileiros, a gente teve aí altos índices de queimada e os principais biomas que foram afetados pela essa queima, né, por esses incêndios, foi a Amazônia e o Cerrado.
E também tem aqui o ranking dos estados. Então, uma curiosidade é que o Maranhão ele ficou em terceiro lugar aí em áreas queimadas. Então, a gente pode analisar aqui no mapa também, né? Essa área vermelha que está indicando por onde o fogo passou, quais essas áreas que foram queimadas. E aqui tem o ranking por município também. Então, o primeiro estado aí que mais queimou foi Mato Grosso, segundo lugar Pará, terceiro lugar Maranhão. E aqui em cima está o bioma Amazônia e Cerrado, como os que mais sofreram aí com relação aos incêndios florestais. Aqui, ainda em relação aos incêndios, fogo no Brasil em 2024, retrato fundiário da área queimada nos biomas. Então, aqui a gente pode ver nessa imagem, o que está representando aqui o marrom são áreas de grandes propriedades agrícolas. Então, aí desde 2019 a 2024, então essas áreas aí foram as que mais foram responsáveis pelo fogo, e tanto áreas maiores como menores, e também unidade de conservação, terras indígenas. Então, o que a gente percebe aqui nesse gráfico é que o ano de 2024 teve aí um tamanho de área bem maior do que os anos anteriores, o que causa aí grande preocupação com relação às mudanças climáticas que a gente já vivencia nos dias atuais. E uma coisa que é bem interessante e que vale a gente ressaltar é que o fogo, independente da causa, né, independente de como esse fogo foi iniciado, ou se foi de forma acidental, ou se foi negligência, ou se foi de forma criminosa, é um dos principais fatores aí de degradação ambiental. Então, o que mais causa aí desequilíbrios na natureza, o que vai mais prejudicar aí nosso solo e o que vai influenciar, intensificar a questão dos gases do efeito estufa, está relacionada ao uso do fogo de forma indiscriminada. Então, aqui, ainda em relação ao fogo, essa tabela ela nos mostra aí, a diferença de 2023 para 2024. Então, em porcentagem, né, essa diferença, onde unidades de conservação, florestas públicas e imóveis rurais de grandes dimensões foram aí o que mais sofreram, não é nem que sofreram, né, os que mais tiveram uma área aí maior de incêndios nessas áreas. Terras indígenas, 81%. E a que obteve aí o menor porcentagem foi áreas quilombolas. Então, todo esse contexto aí que a gente vem falando com relação às queimadas, com relação ao fogo aí nos diferentes biomas, principalmente na Amazônia, no Cerrado e o Pantanal também, houve aí uma extensa área que sofreu aí com as queimadas. Então, tudo isso intensifica e vai intensificar e tornar aí essa questão das mudanças climáticas ainda mais delicado, né? Um problema ainda maior, porque é uma emissão aí muito grande de gases do efeito estufa quando a gente pensa aí nos incêndios florestais. Então, a mudança do clima, ele constitui um arranjo de causas e efeitos que congregam a maior crise enfrentada pela humanidade. Então, isso a gente já entende, a gente já vive esse contexto, né, das mudanças climáticas. Então, muitos cientistas já alertavam desde das conferências aí de 1972 até antes, já alertavam aí com relação às mudanças climáticas.
e é um problema da atualidade que necessita de eficaz e rápida ação de mitigação e adaptação. Então, hoje nós sabemos que um dos principais objetivos com relação às mudanças climáticas é mitigar e adaptar as regiões, os países, os estados, para que quando chegue aí as consequências, né, das mudanças climáticas, a população ela esteja aí preparada. Então, agora a gente vai focar um pouco no Maranhão. Então, aqui eu trouxe dois mapas. Então, esse primeiro mapa à esquerda nos mostra aqui a divisão, a área verde, Amazônia, a área amarela, Cerrado, e tem umas manchinhas aqui que está representando a cor laranja de Caatinga. Então, o que nos mostra aqui o mapa, né? Que nosso estado apresenta aí predominantemente esses dois biomas, Cerrado e Amazônia. Esse mapa aqui da direita, ele nos representa aí a Amazônia Legal, que aqui é representado por essa linha cor-de-rosa. Então, à esquerda do mapa, a Amazônia Legal. À direita do mapa está fora da Amazônia Legal. Mas o que isso significa na prática aí, quando a gente pensa em preservação ambiental, quando a gente pensa em proteção das nossas florestas? Então, dentro da Amazônia Legal, nós temos aí, segundo o Código Florestal de 2012, que é uma lei que o principal objetivo é a preservação das nossas florestas e a proteção dos nossos rios. Então, segundo o Código Florestal, dentro da Amazônia Legal, toda propriedade rural ela precisa manter 80% de vegetação nativa se ela estiver dentro do bioma amazônico. Se ela estiver dentro do bioma cerrado, então a obrigatoriedade por lei é 35%. Fora da Amazônia Legal, que é aqui nessa parte à direita da linha cor-de-rosa, é 20% que esse produtor precisa manter aí de vegetação nativa. E essa vegetação nativa, ela é mantida através da reserva legal, que é uma área de vegetação nativa que é obrigatória ser mantida dentro da propriedade rural. Então, esses dois mapas estão nos mostrando isso, a divisão dos biomas aqui do Maranhão. Então, aqui nesse outro mapa, nós temos os tipos de vegetação do Maranhão. Então, mata de transição, essa área verde mais escura, cerrado, a área amarela, campos, floresta equatorial, a área verde, o verde mais claro, manguezais, que já está aqui na área litorânea, né, e vegetação de restinga. Mas qual a relação dos biomas brasileiros com as dinâmicas ecológicas? Então, tem total relação, né, gente? Para que a gente tenha um equilíbrio ecológico, a gente precisa aí que esses biomas eles sejam o máximo possível preservados. Então, dentro aí da ecologia, dos aspectos gerais, nós temos aí inúmeras variáveis aí que vão influenciar no equilíbrio, na dinâmica aí do equilíbrio ecológico dos ecossistemas. Então, vai aí desde os níveis de organização, que esses níveis de organização vai desde a célula, tecido, indivíduo, e o conjunto de indivíduos forma a população, o conjunto de populações a comunidade. Essas comunidades vão formar os ecossistemas e o conjunto de ecossistemas a biosfera. Então, a comunidade são populações diferentes. Então, por exemplo, eu tenho uma população de macacos, uma população de capivara, uma população de
vamos dizer, um pássaro qualquer. Então, o conjunto dessas populações de um determinado ambiente aí vai formar essas comunidades. E o ecossistema já engloba tanto os animais como a flora e o ambiente como um todo, né? Os fatores físicos e químicos desse ambiente. Nicho ecológico, então dentro aí da biosfera vai ter os nichos. Então, cada indivíduo, cada população, ela vai ter seu nicho específico. Então, ela vai viver ali em condições específicas que necessitam de um mínimo aí de equilíbrio daquele ambiente. Temos os ciclos biogeoquímicos, aí que está interligado também. Então, nós podemos pensar aí na respiração, na fotossíntese. Então, para que a fotossíntese ocorra, então precisa aí de água, precisa de gás carbônico, precisa de oxigênio para que essa equação aí para que ela aconteça. As relações ecológicas, então temos aí dois tipos, interespecíficas e interespecíficas, que aí vai depender aí de cada tipo de animal e como esses animais se relacionam entre si. Então, nós temos as cadeias alimentares, temos as teias alimentares e todo esse fluxo aí ecológico, toda essa dinâmica, ela necessita de o mínimo possível aí de equilíbrio desses biomas. Então, imagina que o bioma cerrado em áreas que foram totalmente devastadas pelo fogo. Como que a gente pode imaginar que está esse equilíbrio ecológico? Então, pensando no solo. Então, o solo, a primeira coisa quando ocorre incêndio é que vai ocorrer aí o impacto na microbiota desse solo. Então, os micro-organismos daquele solo ali, eles vão morrer. Então, vai passar um tempo ali que não vai ter micro-organismo naquele solo, porque o solo ele é vida, é cheio de vida, né? Minhoca, fungos, bactérias e outros micro-organismos. Então, se o fogo atingiu aquela área, vai influenciar consideravelmente aí no equilíbrio. Eu trouxe essa imagem porque eu achei ela bem autoexplicativa com relação a essas dinâmicas ecológicas. Ela resume bem e é aquela questão que cada item desse aí, níveis de organização, nicho ecológico, a gente poderia passar horas e horas aqui destrinchando, explicando, porque tem muita coisa aí que pode ser falado, mas a gente, como é rápido o nosso tempo, a gente está só contextualizando, então, a importância dos biomas aí para o equilíbrio ecológico, tanto da fauna como da flora. Então, aqui, gente, nós vamos falar rapidamente dos impactos da agricultura e pecuária aí na biodiversidade. Então, um dos principais impactos aí a gente já viu que é em relação ao fogo, às queimadas. E a gente sabe que a agricultura é um dos mais importantes setores econômicos aí do Brasil, né? Que está aí dentro do agronegócio, sendo responsável por 24,8% do PIB aí do país. E a agricultura, ela também é uma das que causa aí mais impacto aos ambientes naturais. Por quê? Né? Porque a agricultura ela vai alterar o ambiente. Então, se é uma área ali de vegetação nativa, para que se plante soja, para cultivar milho, você vai precisar desmatar para plantar esses grãos. Então, por isso que é uma das que mais impacta aí também é a questão dos espaços naturais. Então, para que seja considerado aí de grande impacto, né, ao meio ambiente, vai depender da intensidade aí com que é se trabalhado, com que essa atividade ela é desempenhada. Sendo também a perda da biodiversidade aí uma das consequências também das atividades agrícolas, que vai causar aí impactos aos ecossistemas, vulnerabilidade a pragas e doenças, redução da biodiversidade, torna as plantas e animais mais susceptíveis a pragas e doenças e pode afetar a segurança alimentar.
Mas em contrapartida, ao mesmo tempo que a agricultura ela influencia a biodiversidade ela é fundamental para que a agricultura seja desenvolvida de maneira satisfatória. Ela vai contribuir para a polinização, controle de pragas, fertilização do solo, resistência a doenças. Então, quando a gente pensa aí na agricultura, não tem como a gente não interligar aí também com a biodiversidade, porque uma vai depender, vai precisar da outra. É fundamental que elas estejam aí andando juntas. Mas como nós podemos aliar o agronegócio à sustentabilidade? Então, agora a gente viu algumas práticas que podem ser aliadas à sustentabilidade. Mas o que mais pode ser feito para que a agricultura possa causar o menos impacto possível, menos desequilíbrios aos ecossistemas, consequentemente, menos gases aí do efeito estufa lançados na atmosfera? Então, gente, o único caminho aí para uma agricultura, para o agronegócio, é o desenvolvimento sustentável. Então, o que é o desenvolvimento sustentável, né? É usufruir dos recursos naturais de forma mínima, sem comprometer aí as gerações futuras. Então, para que seja sustentável, você tem que levar em consideração 3 variáveis: o econômico, social e ambiental. E aí, quando une esses 3 variáveis, você tem aqui bem no centro aí uma interseção e você vai ter a sustentabilidade. Mas e na prática, como que funciona, além das práticas que foram citadas anteriormente, como que a gente pode também estar influenciando aí com relação ao desenvolvimento sustentável? Quando a gente utiliza aí da regularização ambiental, a gente está trabalhando aí com o desenvolvimento sustentável. Então, aqui nessa imagem, a gente está vendo uma propriedade rural e dentro dessa propriedade as subdivisões. Então, a gente tem a área aí da sede da fazenda, temos um rio que passa. Em volta desse rio, a gente precisa ter as APPs, que são áreas de preservação permanente. Pelo Código Florestal, essas áreas precisam ser mantidas, são áreas protegidas. Temos a área de reserva legal. Lembra que eu falei da reserva legal lá no mapa, quando eu falei do Maranhão, no mapa do Maranhão? Então, aí está representando pela essa área de floresta nativa, a reserva. Tem uma lagoa, que também em volta tem vegetação nativa. Então, toda a propriedade, por lei, ela precisa estar regularizada, com toda a documentação, preservando a área de floresta, que é a área de reserva legal, preservando as APPs, para que ela esteja aí no caminho da sustentabilidade. Essa outra imagem também ilustrativa, que é de regularização ambiental, então aí dá para ver de forma mais clara a reserva legal, as APPs, que são as APPs? São a vegetação nativa nas margens dos rios. Tem área de piscicultura, de pastagem. Então, nessa imagem, a gente pode ver que nós temos atividades econômicas, nós temos civicultura, temos agrocivicultura, mas nós temos aí as áreas principais preservadas, nós temos as áreas de floresta. E agora a gente vai ver aqui, para finalizar, 6 práticas da agricultura sustentável. O uso de fontes de energia renovável, então trocar os combustíveis fósseis por energia eólica, energia solar e outras energias de fontes renováveis. Fertilizantes orgânicos, então diminuir aí o uso de produtos químicos, o uso de agrotóxicos, que pode trazer tanto malefícios para a nossa saúde como contaminação do solo. Rotação de cultura e conservação do solo. Então, o que é a rotação de cultura? É estar revezando aí as culturas que são plantadas nos sucessivos anos. Com rotação de cultura, consequentemente, você vai estar trabalhando aí a conservação do solo, a biodiversidade desse ecossistema. Uso responsável da água, proteção da biodiversidade
investimento em educação e treinamento. Então, são 6 práticas aí que, sendo adotadas, esses produtores, as empresas estarão aí no caminho da sustentabilidade. Então, não existe problemas ambientais, existe apenas sintomas ambientais de problemas humanos. Então, turma, muito obrigada pela atenção. Meus agradecimentos à Escola Antônio Cirlei de Lima pelo convite, a todas as professoras envolvidas nesse projeto. Eu espero aí ter contribuído com esse projeto e espero que a minha fala aqui, esse resumo, né, desse tema que é tão importante e relevante aí nos dias atuais, possa contribuir para a formação de vocês. Muito obrigada e até mais!